Pode ser, meus amigos. Hoje nós vamos fazer um resumo do encerramento da revista da Escola Dominical, não é? Sob o título A Raça Humana, Criação, Queda e Redenção. E como se trata de um resumo de um assunto que foi abordado tão amplamente, eu resolvi fazer uma abordagem sobre um único aspecto que, na minha visão, é um dos aspectos principais que abrangem esses três tópicos, que é a imagem de Deus no ser humano. Gênesis vai nos dizer que o ser humano ele foi criado em perfeição, conforme o capítulo 1, versos 27 a 31. O texto diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Verso 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Então, uma das aplicações que a imagem de Deus no ser humano carrega é essa autopercepção. Ou seja, assim como Deus pode dizer e percebe a questão do eu sou o que sou, assim também o ser humano possui essa autopercepção de dizer eu sou. E isso é exclusivo do ser humano. Foi algo particular que Deus colocou de si próprio no ser humano. E este também é um aspecto da realidade, né? Dizer eu sou, isso é realidade. E isso é uma das coisas do qual as pessoas mais fogem, ou seja, da realidade, ou seja, do eu sou, da imagem de Deus em nós. É por esse motivo que existem muitas fugas da realidade criada para o ser humano para que ele se afaste dessa imagem de Deus em nós. Então nós vemos o fanatismo pelo futebol, nós vemos aquelas pessoas que se vestem de personagens, não é? Que se chama cosplay. Nós vemos muitas vezes pais com filhos fantasiando, não é? Tentando fugir da imagem de Deus, fugir da realidade, implantando suas vontades, suas fantasias nos filhos. Também ao contrário, né? Os filhos para com os pais. Ou seja, o que o ser humano mais tenta fazer através das suas fantasias é se afastar dessa realidade, se afastar da imagem de Deus no ser humano. E no princípio, na criação, que é o primeiro tópico dessa revista, a imagem de Deus no ser humano era plena. Mas aconteceu algo que afastou essa imagem, que corrompeu essa imagem de Deus no ser humano, que se chama a queda. E é o segundo tópico que essa revista vai abordar, a queda. Cada virtude é um auxílio do Espírito para andarmos de acordo com a imagem de Deus. Todas elas fazem parte do plano de redenção, visto que foi Jesus quem enviou o Espírito com todo, entre aspas, pacote espiritual, com tudo aquilo que o Espírito tem para que nós possamos desenvolver o ministério e também a imagem de Deus, é fazer aparecer a imagem de Deus em nós. E cada desvirtude, que é a corrupção das virtudes, cada uma dessas desvirtudes são um resquício do pecado para andarmos distantes da imagem de Deus. E todas elas fazem parte do plano de queda. Então veja o contraste entre essas virtudes e as desvirtudes. Como nós podemos ver em Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é
E aí nós vemos as virtudes do fruto e as desvirtudes que o pecado ele produziu na questão da imagem de Deus no ser humano. Então, o que abrange a imagem de Deus? O amor, a alegria, a paz, a amabilidade, a fidelidade, o domínio próprio. E o que acontece após a queda com essa corrupção e a deturpação? Veja só. O amor, ele se torna desamor. A alegria se torna tristeza, ou seja, a satisfação se torna insatisfação. O domínio próprio, que é o autocontrole, não é? Esse equilíbrio, ele se torna um desequilíbrio. Então, essas são as circunstâncias, não é, que provocaram essa queda na raça humana, esse afastamento da imagem de Deus. Mas, pela graça de Jesus, não é? Por sua misericórdia, ele vem à terra e morre para que nós o imitássemos. E essa imitação de Cristo, ela faz parte do quê? Da redenção. Então, esse fato de Jesus vir à terra também é um aspecto que aborda essa questão da imagem de Deus, porque Jesus, ele foi feito imagem de Deus, não é? A Bíblia vai dizer que nele habitava a plenitude, a completude de Deus. Portanto, imitar a Cristo não é nada mais, nada menos do que reaver, do que recompor, não é? Com todas as aspas aí, essa imagem de Deus em nós. Então, ocorre o contrário, não é? Porque a semente do pecado está posta. Então, o desamor está aqui, a tristeza está aqui, a impaciência está aqui. Mas esse praticar o Evangelho, esse servir, esse imitar a Cristo faz a tristeza virar alegria, virar satisfação. Faz o desamor virar um amor desinteressado, não é? Que é o amor ágape. A infidelidade se torna fidelidade, a mentira se torna verdade, é o oposto. Imitar a Cristo, então, é deixar de praticar aquilo que o mundo pratica, porque o mundo jaz no maligno, e começar a ministrar a luz de Deus, que é a imagem de Deus em nós, para os outros, não somente para nós, mas transbordar também para outros. E a conclusão, é claro que está também ligada a essa redenção, que é o terceiro tópico que a revista ela aborda, a redenção da raça humana. A redenção é a recriação da imagem de Deus em nós, através de Cristo e do seu caráter. Todos fomos, de certa forma, destituídos da imagem de Deus. E nós procuramos encontrar essa identidade perdida. Mas é impossível que nós possamos implantá-la nas pessoas. Cabe a cada indivíduo tomar a consciência da planificação deste pensamento, desta importância, não é? Deste assunto tão primordial, e através dos materiais, entre aspas, que Jesus já deixou para nós através do Evangelho, tomarmos esses materiais e agirmos, e atuarmos, tomarmos o partido de Cristo, e com uma consciência plena, manifestarmos a imagem de Deus, construirmos essa imagem de Deus em nós, pois isso só nos trará benefícios.
Porque assim como o Espírito Santo deixou as virtudes, existem muitas outras virtudes espalhadas pelo Evangelho que Jesus deixou para que nós praticássemos a imagem de Deus, desenvolvêssemos a imagem de Deus em nós. Portanto, este foi o encerramento em forma de resumo. Fiquem com Deus.